Boa tarde a todos. Eu aqui, Silvano, trazendo para você notícia e trazendo para você muita informação. E hoje, dia 1º de maio, o Dia do Trabalhador, o que movimenta o Brasil são as manifestações. Manifestações pró-Bolsonaro e manifestações pró-Lula. E eu vou trazer tudo para você sobre o que aconteceu no dia de hoje. Quem ganhou? Quem foi que ganhou no embate das manifestações da esquerda e da dita direita bolsonarista? Quem é que venceu essa disputa aí? Eu vou comentar com vocês agora aqui e vou trazer também uma análise aqui da última pesquisa, a pesquisa Poder Data, que mostra o presidente Jair Bolsonaro, tá, vencendo Lula da Silva já em São Paulo. O Bolsonaro já ultrapassou Lula da Silva nas pesquisas do Poder Data dentro de São Paulo. Isso é algo que, com toda certeza, traz um verdadeiro terror aos petistas. O negócio é seríssimo. Deixa bastante curtida nesse vídeo e compartilhe o vídeo com todos os seus amigos. Ok, pessoal, vamos direto aos fatos aqui, vamos direto ao assunto. Como vocês sabem, acabamos de passar aí pelos carnavais, né? Pelo segundo carnaval. O Brasil teve 2 carnavais nesse ano. E aí no carnaval você sabe que essa escola de samba bota os seus carros na rua, né? E aí agora a esquerda lulista e a dita direita bolsonarista botaram seus carros na rua no dia de hoje para os dois fazerem aí uma demonstração de força. Quem é que tem mais força? Quem tem mais força é o PT no Brasil nesse momento? Ou quem tem mais força é o presidente Bolsonaro no Brasil nesse momento? Então os dois botaram seus carros na rua no dia 1º de maio, numa manifestação que já vem sido trabalhada durante alguns meses aí. E olha, pasmem vocês, o resultado dessas manifestações pode deixar tanto petistas como bolsonarista meio ressabiado. Eu vou trazer isso para você agora. Mas antes de comentar sobre os detalhes da manifestação, eu quero trazer para vocês aqui um pouquinho da pesquisa Poder Data, que mostra o Bolsonaro superando o PT em São Paulo e já vencendo, hein? E é algo extraordinário que está acontecendo em São Paulo. Como eu sempre disse para vocês, o São Paulo, eu sempre comentei, eu vejo o São Paulo como o reduto ideal para o Sérgio Moro vencer em São Paulo. Como o Sérgio Moro saiu das pesquisas, porque tiraram o Sérgio Moro das últimas pesquisas, e o Bolsonaro herdou aproximadamente 5 a 6% dos votos do Moro. E o Bolsonaro herdou os votos do Moro de São Paulo, que já fez o Bolsonaro ultrapassar o PT em São Paulo, pelo menos na pesquisa Poder Data. Vamos observar aqui, ó. Essa aqui, ó, pesquisa Poder Data. Lula lidera com 41, Bolsonaro tem 36, isso aqui nível Brasil. Ciro 6 e Dória 4. Agora uma coisa interessante, você começa a ver a rivalidade aqui. O PT hoje, né, ele está vencendo em algumas regiões do Brasil. O Nordeste o PT vence, mas no Norte o Bolsonaro vence. E aí você entra aí no Sul, Sudeste, o Bolsonaro e o Lula já empatam, já há um empate técnico acontecendo, com uma vantagem do Bolsonaro já no Sudeste, tá, pessoal? E no Sul. Olha aí, ó, pesquisa Poder Data divulgada hoje pelo site Poder 360, né? Aponta o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na liderança a nível Brasil, 41% das intenções. Mas é uma liderança que começa a cair cada vez mais. Por quê? Porque havia uma diferença muito grande do Bolsonaro, e essa diferença vai caindo. Então, moralmente, o PT está desmoralizado e o Bolsonaro cresce de forma, digamos assim, de forma moral, né? O presidente Jair Bolsonaro, que busca a reeleição, aparece em segundo com 36. Olha aí. O Ciro Gomes, 6. O ex-governador Dória, 4. E o deputado federal André Zanoni, 3. Com a margem de erro da pesquisa, 2 percentuais para mais ou para menos. Então, o que acontece? Aqui começam a trabalhar um pouco mais da pesquisa. Olha, o Poder Data inseriu nessa ordem o nome aí também do Luciano Bivar. Deixa eu até botar assim um pouco melhor. Eles botaram também o nome do Luciano Bivar, do União Brasil, que eu já disse para vocês, a estratégia não é o Luciano Bivar sair candidato. O Luciano Bivar apenas pôs o seu nome para assegurar a vaga para Sérgio Moro. Luciano Bivar sabe que não tem força nacional. Então ele vai forçar de todas as maneiras para que o Moro seja o candidato do partido, né? Que a própria esposa do Moro saia candidata a deputada em São Paulo e entre aí uns 15 deputados só em cima do nome de Moro em São Paulo, fazendo União Brasil vencer em São Paulo a Câmara Federal, né? Botar uns 15 deputados só em São Paulo. E aí aconteceu uma verdadeira reviravolta. O Moro já sentou aí com o Garcia, né? Que é o candidato a governo
pelo PSDB, que muitos acreditam que será o vitorioso. Muitos acreditam que ele vai passar o Haddad, que ele vai passar o Márcio França, tá? E deve ir para o segundo turno. Então ele deve ter, já conversou com o Moro, deve ter o apoio do Moro aí também. Então estão se fazendo e movimentando chapas aí do que vai acontecer. Vamos aqui, ó. O Poder Data inseriu o nome do Luciano Bivar, que não deu 1%, né? Ele aparece com 1% e o mesmo percentual da Simone Tebet. Então tá aqui, o Emael, Leonardo Pecri, o Felipe Dávila, não aparece, não chega a pontuar nem 1%, tá? Então aqui eles botaram. Aí quando você vê aí eles pegando por estado, eles botaram que o Bolsonaro em São Paulo já ultrapassou o Lula da Silva em São Paulo. Isso é um dado extraordinário, porque São Paulo é o estado mais importante, digamos, do Brasil em matéria eleitoral pelo contingente que tem, né? Até que Minas também é muito importante, até que o PT hoje, se não me engano, está vencendo em Minas, mas o Bolsonaro aí superando em São Paulo. Agora, se o Moro volta para as eleições, a coisa desequilibra, porque o Moro tende a ganhar os votos em São Paulo e pode superar tanto o Bolsonaro como o Lula da Silva em São Paulo. A tendência do eleitorado de São Paulo é votar em Sérgio Moro, pelo perfil do Moro e pelo perfil de apoio que São Paulo já deu para Sérgio Moro, tá, pessoal? Então tudo isso aí pode acontecer. Vamos focar aqui nesse momento agora nas manifestações que aconteceram hoje no dia 1º de maio. Eu já quero dizer para vocês uma coisa. Houve um empate nas manifestações de hoje entre os petistas e os bolsonaristas, tá? Entre os pró-Bolsonaro e os pró-Lula, com uma diferença pequena para os bolsonaristas. Os petistas ficaram um pouco menor. Houve mais manifestações de petistas em mais estados, mas os bolsonaristas reuniram um pouquinho mais de pessoas em alguns outros estados. Então vamos aqui para vocês entenderem o que aconteceu. O que eu digo para vocês? As manifestações de hoje, tanto do PT quanto do Bolsonaro, foram verdadeiros fracasso. É isso que eu passo logo aqui para você de cara. O Bolsonaro estava marcado para fazer um discurso hoje na manifestação de Brasília. Bolsonaro aguardava uma grande multidão em Brasília para que ele pudesse aparecer e fazer o seu discurso, né? Porém, o Bolsonaro, como vocês estão vendo aqui, ó, deixa eu deixar bem grandão aqui para vocês, o Bolsonaro não discursou. O Bolsonaro faz passagem relâmpago em atos aí, né, que estão comentando que teve ataque ao STF. E agora vai ter, porque começou a campanha praticamente, não oficialmente, mas já começou. Mas o Bolsonaro não fez um discurso que se esperava contra o STF. Agora, por que o Bolsonaro não fez? Parece que o Bolsonaro sentiu que as ações que ele fez em prol do Daniel Silveira teve um impacto, sim, na base, aquela base mais extrema. Eu tenho comentado isso com vocês. Muitos não conseguem alcançar isso, porque quando eu começo a comentar, já parte, esquerdista, você é contra o meu mito, se disse algo contra o Bolsonaro, vou abandonar teu canal. O pessoal já vai para esse tipo de ação, né? Então vamos aqui para vocês entenderem o que aconteceu. A própria equipe do Bolsonaro fez uma pesquisa para entender a abrangência do ato do Bolsonaro em indutar, em dar perdão ao Daniel Silveira. E o Bolsonaro foi entender se esse ato conseguiu alcançar o Brasil. E o Bolsonaro descobriu que não, ele não conseguiu furar a dita bolha bolsonarista. O Bolsonaro fez uma ação pelo Daniel Silveira que apenas atingiu os seus apoiadores. Os apoiadores disseram uhu, haha, o mito voltou. Os apoiadores do Bolsonaro ficaram muito contentes. Mas fora dos já convertidos bolsonaristas, a decisão do Bolsonaro de indultar Daniel Silveira não teve efeito algum. E isso pode, na verdade, no longo prazo, esse embate do Bolsonaro contra o STF, na verdade, ter um efeito contrário. Por quê? Porque aquele período que o Bolsonaro fez as manifestações antidemocráticas, o Bolsonaro perdeu, e perdeu muito. O Bolsonaro começou a ser muito rejeitado pelo povo, tá? E começou a perder muito. Por quê? Porque o povo não quer uma ruptura institucional. O povo do Brasil não é um povo voltado para os extremos, é um povo mais, né, focado na economia, focado no seu bem-estar, focado em coisas que lhe atinjam, né? Eu costumo até sempre dizer para você que apenas 2 a 3% do Brasil é politizado. A maior parte, o Brasil profundo, que a gente chama, né, o Brasil profundo, o Brasil real, as massas, não adoram Lula da Silva, nem adoram Bolsonaro. Eles vão focar em quem lhe der melhores condições de vida. E nesse momento, o Bolsonaro está perdendo. Por quê? Porque você já viu o preço do gás? Houve um aumento aí de 19% no preço do gás. Isso atinge as famílias. Isso atinge o trabalhador. Isso atinge as pessoas de verdade, no bolso. E se atingir o bolso, meu amigo, aí acabou.
não tem político, não tem discurso que vai amenizar quando algo atinge o bolso do povo. Então, hoje o principal foco do Bolsonaro, ele tem que atingir a economia. E o Bolsonaro já começou, quando ele percebeu o aumento do gás, ele fez algumas ações aí para tentar atenuar na economia. Ele deu, na verdade, até o Meirelles comentou, alguns analgésicos, né? Analgésico dá para passar a dor durante um momento, mas não resolve a questão da dor, não resolve a causa, apenas ameniza, né? Então, o que acontece? O Bolsonaro tem coisas reais para trabalhar, para resolver. E o caso do Daniel Silveira não resolve as crises que o Bolsonaro tem para resolver. Então, esse número que o Bolsonaro está crescendo na pesquisa, que lhe dá uma certa moral, porque estava lá embaixo, vem subindo, isso dá moral para o Bolsonaro, e enfraquece o discurso do PT, isso é bom para o Bolsonaro. Mas quando o Bolsonaro vai para a rua, para uma manifestação, que ele achava que teria milhões de pessoas o aguardando, que ele poderia fazer um discurso contra o STF e chamar todo mundo, ele olha para a manifestação, viu que não tinha tantas pessoas o aguardando como ele achava e resolveu nem discursar. O que o Bolsonaro percebeu? Que ele conseguiu mover apenas os mais radicais, que o Brasil real não está nem aí se Daniel Silveira vai ser preso ou indultado ou o que vai acontecer com o Daniel Silveira. Essa é a verdade. O Brasil real, o Brasil profundo, as pessoas estão preocupadas com a sua própria vida, com a sua própria situação. Então, o que acontece? O Bolsonaro sentiu o impacto nessa manifestação. Ele já sabia, ele tinha estatística na mão, que o caso do Daniel Silveira não tinha furado a bolha, não tinha, né? Mas parece que não conseguiram nem mobilizar a bolha. Aqui no Rio de Janeiro, o pessoal fez a manifestação em Niterói, na praia de Caraí, porque é uma praia pequena, mais apertada. Então, junta algumas pessoas ali de cima, passa a ideia que tem muita gente. Então, já era uma estratégia, percebendo que não teria tanta gente assim. Essa é a verdade. Se alguém quiser aqui me criticar, me critica à vontade. Mas eu estou dando fatos aqui para você. Que as manifestações do bolsonarismo no Rio de Janeiro sempre aconteceram no posto 5 da praia de Copacabana, porque esperava-se multidões. Fizeram na praia de Caraí, em Niterói, porque é uma praia mais apertada. Por quê? Porque esperava-se pouca gente. Então o pessoal já sabia o relatório do que poderia acontecer. Então, pessoal, deixo aí para vocês essa visão que hoje as manifestações pró-Bolsonaro não foram o que o Bolsonaro esperava. Não vê aquela quantidade de pessoas que ele esperava. Aí alguém vai dizer, mas não foi o Bolsonaro que chamou essa manifestação. Foi sim, foi o governo que chamou, foi pessoas do governo que coordenaram a manifestação, porém está acontecendo uma grande divisão no bolsonarismo em São Paulo, está em pé de guerra, ao grupo lá do Abraham Weintraub, né? Junto com o pessoal do Crítica Nacional, Ernesto Araújo, o FACA está por trás, que é o FACA que financia o Crítica Nacional, né? Então, há uma divisão de um grupo pró-Abraham Weintraub e o grupo pró-Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro. Então, uma divisão em São Paulo, o que está aí rachando a base do Bolsonaro e pode ter uma rachadura maior ainda. O Abraham Weintraub está dizendo que ele é a verdadeira liderança da direita no Brasil. Olha aí, ó. Então, brigas fortes vão acontecer. E o Abraham Weintraub está sendo chamado para ser ouvido no Senado sobre a situação da educação. E tudo indica, se ele já está conversando, contando um monte de coisa de forma gratuita, imagina quando ele estiver diante do Senado, com as câmeras diante dele, e vai usar esse momento como oportunidade para crescer politicamente e socar o governo Bolsonaro. É o que o Abraham Weintraub deve fazer. Se prepare, porque vem forte. Agora, se do lado as manifestações do Bolsonaro, digamos, foi um fracasso, não foi o que o Bolsonaro esperava, do outro lado também, as manifestações pró-Lula da Silva e pró-PT foram também esvaziadas. Conta-se que Lula da Silva estava marcado para discursar em São Paulo e ele olhou para a multidão e viu tudo vazio. E disse, eu não vou discursar. Esperou, porque ia ter alguns cantores para cantar, para movimentar o povo, né? Ele disse, deixa os cantores chegar, deixa as pessoas para o show chegar e depois eu vou fazer o meu discurso. Ou seja, espertinho, né? Então, o que acontece? Porque ele percebeu que o povo mesmo que foi para ouvir o seu discurso, poucas pessoas. Então, ele esperou os cantores, Daniela Mercury e outros chegarem para fazer o show, para fazer o discurso. Ou seja, um fracasso também as manifestações do PT. E aí fica algo aí estranho, né? Bolsonaro e Lula da Silva são os que lideram as pesquisas presidenciais nesse ano. E os dois botaram seus carros nas ruas e não houve aquela mobilização das massas como se esperava, como demonstram as pesquisas. Será que as pesquisas estão jogando muito para cima, tanto o Lula da Silva quanto o Bolsonaro? Não sei. A gente só vai saber isso no momento de votar, no momento eleitoral, ok?
Pessoal, obrigado aí o carinho da audiência de todos vocês. Eu deixo aí para vocês o que eu estou achando sobre tudo isso. A verdade é que o povo está ressabiado, tá? Pode até alguém dizer assim, vou votar no Bolsonaro porque eu não quero que o PT ganhe. E alguns dizem assim, vou votar no PT porque eu não quero que o Bolsonaro ganhe. Mas, na verdade, o povo não morre de amores nem por Lula da Silva, nem por Bolsonaro. É o que nós estamos vendo. Então, se aparecer aí um candidato que seja forte, que tenha um nome limpo, que seja respeitado de verdade, esse candidato pode aglutinar e levar uma grande massa do eleitorado e pode, pasmem vocês, trazer uma reviravolta e ir para o segundo turno, hein? As pesquisas demonstram que 40% pelo menos do eleitorado, tá? Do eleitorado não escolheram ainda quem se vão votar totalmente em Lula ou Bolsonaro. Eles podem ainda mudar o voto. Então a gente não sabe aí o que vai acontecer. Tem muito jogo para ser jogado. Quem acha que Lula da Silva já ganhou, cuidado. Quem acha que Bolsonaro já ganhou, cuidado, tá? Porque o jogo ainda nem começou de verdade e tem gente já gritando, já ganhei, já ganhei. E eu tô dizendo para vocês, Bolsonaro tem que se preocupar com a economia. Ataque contra o STF não traz voto pro Bolsonaro. Faz aí a base, né? Ficar em euforia, engaja. A base fica engajada, engajou. Mas não traz voto pro Bolsonaro. Pelo contrário, tira voto, porque o povo não gosta de radicais. O povo gosta de moderados. Essa é a verdade, tá bom? Lembra que Lula da Silva, enquanto se posicionou como radical, só perdeu voto. E quando ele começou a fazer discursos radicais sobre pôr a boa, pontinho, e um monte de outras coisas radicais, ele começou a cair nas pesquisas. Porque o povo não gosta de candidatos radicais. Quando ele foi lá no Paz e Amor, o povo foi e votou. E quando o Bolsonaro fechou a boca, o Bolsonaro cresceu na pesquisa. Agora que o Bolsonaro começou a atacar o STF de cara, vamos aguardar as próximas pesquisas, porque vocês podem ter uma grande surpresa, tá bom? Obrigado, carinho da audiência de todos vocês. Eu dou aqui no canal, eu digo o que eu penso. Eu dou a minha opinião, tá bom, pessoal? Eu não estou no bolso de ninguém, nem de Lula da Silva, nem de Bolsonaro, nem do Moro, nem do Dória, nem do Ciro. Eu venho aqui e digo o que eu penso. Perdendo ou ganhando, eu dou a minha opinião. Eu digo para vocês, as manifestações, tanto de Lula quanto do Bolsonaro no dia de hoje, foram verdadeiros fiasco, verdadeiro fracasso, e não demonstra a força que os dois estão mostrando nas pesquisas. A manifestação de hoje não demonstra. Muito estranho. Começo a especular, a trazer a hipótese que essas pesquisas podem estar inchando tanto Lula quanto o Bolsonaro. Com qual objetivo? Talvez o objetivo de acabar com a terceira via, para que fique só os dois para as eleições. Não sei. Pode ser isso? Pode ser. Vamos ver aí nos próximos capítulos dessa novela. Obrigado, carinho da audiência de todos. Deixe bastante curtida e compartilhe com todos os seus amigos. Fiquem todos com Deus e fui!